Autor de A Cabana trata de religiosidade e não de religião. Ateísmo é uma tendência acentuada de quem cursa a faculdade. Ouvinte pergunta se toda religião é boa, por que existe o espiritismo? Prováveis causas espirituais do inter e do transexualismo. As diferentes classes de espíritos, segundo Allan Kardec. Pobreza, sobretudo cultural, é obstáculo no desenvolvimento do espírito. Ouvinte, muito bom dia. São 11h30 em Garça. Caro ouvinte, se o programa é bom para você, não se esqueça de recomendá-lo aos seus amigos e familiares. Passe o site da Unirádio a amigos e parentes distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet. www.uniradio.com.br. Repetindo o site www.uniradio.com.br. Atenção, além de você acompanhar esse programa ao vivo, aqui pela Unirádio, você ainda pode ouvir o Momento Espírita a qualquer momento pelo Facebook e também pelo YouTube, buscando por Caminho de Damasco, Garça. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. E se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas que ache interessantes, telefone. Escreva ou nos envie por e-mail ou WhatsApp, que elas serão sempre muito bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. Você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante sua apresentação ou pode usar a internet e nos mandar o seu recado em qualquer horário. E atenção para o e-mail de Momento Espírita. momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo o e-mail de Momento Espírita. momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. O número do WhatsApp para você se comunicar conosco a qualquer momento é o 997-512397 da Vivo. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária Garça, no endereço Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, 1725, ou nos trazer pessoalmente o seu recado. Contamos com sua participação. Preste atenção ao livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que nos telefonarem até meio-dia dizendo que estão ouvindo o Momento Espírita. Herdeiros do Novo Mundo. É do Espírito Lúcius, pelo médium André Luiz Ruiz, que aborda a fase de transição pela qual a Terra passa. Herdeiros do Novo Mundo é uma publicação da ID Editora e já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. No domingo passado ganhou o livro nosso habitual ouvinte Marino Lanatovitz do Jardim Frei Aurélio. Ligue agora para o telefone fixo aqui da Unirádio 3471-0700 ou para os seguintes celulares. Da Vivo 997-512397 ou da TIM, que é o 981-792405. Ligue até o meio-dia e concorra a um exemplar do romance Herdeiros do Novo Mundo. Você pode utilizar também o WhatsApp para se comunicar conosco agora ou a qualquer momento. Use para isso o número da Vivo 997-512397. Participe do programa. Mande seu recado, sua crítica, sua sugestão, sua pergunta. O e-mail de Momento Espírita é momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Esta é a edição 2042 de Momento Espírita, 45 anos no ar. Benedito Henrique é o responsável pela edição sonora deste programa. Nesta apresentação, Juliana e Cláudio. As participações, Marco Antônio, Luiz Eduardo e Sônia. Na secretaria, Luiz Eduardo e Benevides. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Muito bom dia.
William Paul Young, autor de A Cabana, esteve há cerca de 5 anos no Brasil para participar de uma Bienal do Livro e, na ocasião, falou à revista Veja. Sua obra, traduzida em 41 idiomas, teve repercussão mundial, mas, segundo ele, a maior repercussão aconteceu aqui, em nosso país, certamente devido à índole pacífica do povo brasileiro. No filme que exibimos nesta sexta-feira no Centro Espírita Caminho de Damasco, Young conta a história de um homem que teve sua filha sequestrada e cruelmente assassinada. Esse pai começa a entrar em desespero ante a terrível tragédia que abateu sobre sua família, ainda mais quando carrega consigo um pesado sentimento de culpa. Ele volta à cabana, onde possivelmente o corpo da garota fora enterrado, e ali passa a ter uma experiência espiritual inusitada que vai transformar sua vida. A narrativa de Young atingiu em cheio as aspirações do público que busca uma compreensão racional da vida. Ela fala de religiosidade, mas não de religião. De religiosidade que não está apenas na prática de um culto, mas da busca de Deus no coração humano. De um Deus transcendental, que não é propriedade de nenhuma crença em particular, de nenhuma seita, de nenhuma igreja, mas que é o Deus universal, Pai de todos os homens. Foi nesse sentido que ele escreveu o livro, dedicando-o aos 2 filhos. Na entrevista, William Paul Young afirmou: Jesus Cristo não veio à Terra para criar uma nova religião. Sua missão foi destruir o pensamento religioso para incentivar os relacionamentos humanos. E concluiu: é o que eu quero fazer com meus livros. Na verdade, Young quer divulgar o amor, a liberdade e a paz. Ele é um desses espíritos que vem ao mundo empunhar a mesma bandeira que proclama que não há fronteiras para o amor, que o mais importante não é o culto em si, mas o que cada um faz de sua vida ao desejar e fazer o bem ao semelhante. Se você é espírita ou já tem algum conhecimento desta doutrina, sabe muito bem que esta é a bandeira do espiritismo. Fora da caridade, não há salvação. Kardec nunca disse que não há salvação fora do espiritismo, mas sim fora da caridade. Isto quer dizer, fora da prática do bem. Allan Kardec, no último capítulo de Evangelho segundo o Espiritismo, afirma de forma clara e objetiva: o Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, desde que sejam ditas de coração, e não apenas com os lábios. Não impõe nem condena nenhuma. Deus é sumamente grande, segundo o Espiritismo, para repelir a voz que implora ou que canta louvores somente por não o fazer desta ou daquela maneira. E acrescenta: quem quer que condene as preces que não constem de seu formulário, demonstra desconhecer a grandeza de Deus. Acreditar que Deus se apegue a determinada fórmula é atribuir-lhe a pequenez e as paixões humanas. Já em O Livro dos Espíritos, Kardec havia perguntado aos mentores, questão número 838. Toda crença é respeitável, mesmo sendo notoriamente falsa? Resposta: toda crença é respeitável quando é sincera e quando conduz à prática do bem. As crenças censuráveis são aquelas que conduzem o homem ao mal. Como você pode perceber, o Espiritismo assumiu essa postura ao retomar os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade. Ele anuncia a transição para uma nova era, em que os homens superarão as fronteiras religiosas, libertar-se-ão dos preconceitos e darão as mãos para proclamar o bem e trabalharem juntos por um mundo melhor e por uma humanidade mais feliz. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte de Momento Espírita, aguardamos suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. Sua participação enriquece o programa. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber.
Perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. E vamos então à primeira pergunta deste domingo. Tenho um amigo que está passando por uma crise de descrença. Depois que começou a fazer faculdade, foi o que nos disse um jovem que frequenta a nossa casa espírita. Disse mais: a família desse meu amigo é católica, ele é de boa formação e foi educado e frequentou até catecismo. Mas agora ele vem com uma conversa que não tem mais certeza de que Deus existe. Já tentei vários argumentos e até pedi para ele ouvir este programa. Esse período da vida, caro jovem, às vezes é um tanto complicado e conflituoso em termos de crença e de valores, particularmente para alguns adolescentes. Por isso, devemos, antes de tudo, respeitar esse jovem diante de seu conflito e procurar compreendê-lo nos seus questionamentos para ajudá-lo a se situar na vida. A dúvida, como dizia René Descartes, não é má. Ela é o princípio da certeza, mas o fundamental será sempre o caráter da pessoa. É preferível um ateu de bom caráter a um religioso sem moral. Dizemos isso porque há religiosos apenas de fachada. São religiosos por conveniência. Na verdade, proclamam uma fé que não têm. Enganam-se e enganam os outros, mantendo as aparências. Falta-lhes coragem de enfrentar a verdade, razão porque estão sempre fugindo de si mesmos, pisando em terreno inseguro. Não estão se importando se acreditam ou não naquilo que a religião ensina. Aliás, nem querem pensar nisso. É bem possível que aqueles fariseus que Jesus combateu estivessem entre essas pessoas. A fé em Deus, sem dúvida, é importante em nossa vida. É o nosso principal ponto de apoio. Mas precisamos entender que é uma opção. A pessoa, como dissemos, precisa ser honesta consigo mesma. Ela precisa decidir se quer ou não quer acreditar. Se quiser, deve ir atrás. Não pode simplesmente esperar que a fé chegue até ela. A fé é um campo que precisa ser semeado com boas sementes. E mais do que isso, precisa ser tratado, cultivado com dedicação e carinho. Se o deixamos abandonado, a erva daninha do materialismo toma conta. Quando a pessoa decide pela fé, ela precisa cultivar essa fé de alguma maneira, mas principalmente convivendo num ambiente em que essa fé possa ser exercitada, estimulada e alimentada. Se se trata de um jovem universitário, deveria ler, informe-se e enriquecer-se sua cultura com experiências dos que creem. É mais racional aceitar a existência de Deus do que acreditar que o universo é produto de mero acaso e que a vida não tem um sentido superior. Acreditar em Deus como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é confiar mais em si mesmo, é confiar-se como filho de Deus, com um papel definido e importante nos planos divinos e com um destino glorioso para a eternidade. Aqueles que não têm essa crença não podem esperar um bom futuro, não podem se alimentar de um ideal de perfeição, pois sabem que são vítimas do acaso e que tudo o que fizeram e conquistaram ao longo da vida pode desaparecer de um momento para outro. Quem não acredita em Deus tem motivo para revoltar-se diante das injustiças, a começar das próprias limitações da natureza. O problema maior está na concepção que se faz de Deus. Evidentemente, aquela figura do Deus com atributos humanos não atende mais aos questionamentos e dúvidas do jovem da atualidade. O Deus que fiscaliza nossos atos, que castiga ou perdoa, que protege um e despreza outro, que tem suas preferências em matéria de religião. Enfim, o Deus criado à imagem do homem,
Esse Deus não pode mais subsistir na concepção de uma pessoa esclarecida, que tem senso de bondade e justiça. Por isso é bem possível que seu amigo precise tomar cuidado com outras formas de conceber Deus. Aliás, sobre isso podemos lhe sugerir, se você achar conveniente, uma boa leitura. Trata-se do livro intitulado Que é Deus?, do Dr. Eliseu da Mota Júnior, da editora O Clarim, que, por sinal, temos na biblioteca do Centro Espírita Caminho de Damasco. É uma obra bem atualizada, que pode ajudar as pessoas mais céticas, sobretudo universitários, a reunir elementos de lógica e racionalidade em torno da ideia de Deus. E o ouvinte Djalma Aparecido Amaro, do Labienópolis, fez a seguinte colocação: se toda religião é boa e as pessoas se salvam pelas obras e não pela fé, qual a razão do Espiritismo? A pergunta é interessante, Djalma. O que na verdade você quer saber é qual é a finalidade do Espiritismo. Em primeiro lugar, é bom dizer que o Espiritismo não se enquadra num modelo comum de religião. O que caracteriza as religiões, primeiramente, é a pretensão de cada uma ser dona exclusiva da verdade, como se fosse a porta-voz de Deus, e que, portanto, para todos os efeitos, o único caminho de salvação do homem, enquanto que considera fora da proteção divina todas as demais religiões. Isso porque elas buscam seu embasamento doutrinário na fé simples e pura do povo, ou seja, na fé que seus adeptos devem aceitar passivamente, sem questionar, sem duvidar de nada. Já o Espiritismo parte do princípio de que somente essa fé simples e ingênua não nos garante a posse da verdade, pois a fé é apenas um sentimento que pode se enganar com muita facilidade, e geralmente se engana, principalmente se for manipulada por pessoas hábeis e mal intencionadas. Para que a fé religiosa esteja segura, ela precisa do apoio da razão, ou seja, do raciocínio, que é a sua base fundamental. Logo, a doutrina espírita fala ao mundo pelas luzes da fé e da razão ao mesmo tempo. Isto é, pela chamada fé racional ou fé raciocinada, partindo do princípio de que, para se crer, é necessário compreender, que é o mesmo princípio da filosofia e da ciência. Assim concebendo, nem ele mesmo, o Espiritismo, se considera o dono da verdade, pois a verdade para nós, seres humanos, é relativa ao nosso nível de evolução, nunca é absoluta. Ela está sujeita a alterações, como vem ocorrendo ao longo da história da humanidade. O que foi verdade ontem pode não ser verdade hoje, e com certeza muitas verdades de hoje não serão verdades amanhã. Mas, para o Espiritismo, a verdade é um caminho que a humanidade está trilhando e não um ponto de chegada. Sendo assim, as religiões precisam das luzes da razão para entender esse processo de busca da verdade, para se apoiarem em conhecimentos sólidos e que venham encarar e ajudar a ciência no seu desenvolvimento constante. Nesse sentido, o Espiritismo surgiu para dar apoio às religiões em geral contra o avanço do ateísmo e do materialismo. Até porque, se as religiões não adotarem um critério mais seguro de busca da verdade, que realmente convença seus seguidores, elas serão atropeladas pela evolução dos conhecimentos humanos, como já vem ocorrendo há algum tempo. Desse modo, Djalma, não é difícil entender que o papel do Espiritismo, como bem disse Allan Kardec, é o de auxiliar as religiões no caminho de sua própria evolução, a fim de que elas possam se adequar ao progresso do conhecimento humano. Eis porque o Espiritismo, sendo também uma ciência e uma filosofia, não se enquadra no modelo comum de religião, mas se coloca ao lado das religiões para apoiá-las em suas transformações e evolução. Para a doutrina espírita, toda religião é boa, quando ensina o bem, quando ensina a união entre as pessoas e não a separação, quando prega a concórdia e não a discórdia,
quando contribui para o bem comum e para a paz do mundo, quando prega a fraternidade e a solidariedade entre as pessoas, entre as comunidades e entre as nações. O caminho que o Espiritismo segue é o de divulgar suas ideias e fazer com que aqueles que o aceitam de boa vontade possam espalhá-las como pequenas sementes atiradas ao solo fértil das mentalidades mais esclarecidas, que aos poucos vão germinando aqui e ali e incentivando as pessoas a buscar novos caminhos para as religiões. É o que vem acontecendo nestes 161 anos, com as significativas mudanças que têm ocorrido no seio de várias religiões, inclusive do catolicismo, que de uma posição autoritária e intransigente que teve no passado, ultimamente vem adotando uma postura de revisão de sua história e de tolerância em relação às demais religiões. O Espiritismo não acredita que todas as pessoas possam se tornar espíritas, e nem tampouco na imposição de suas ideias a quem quer que seja, porque ele respeita o livre-arbítrio de cada um. Acredita, porém, que alguns de seus princípios fundamentais serão incorporados às religiões em geral, porque as pessoas estão mudando e as religiões, consequentemente, vão mudar, principalmente no que diz respeito à prática da solidariedade, abrindo possibilidade de que no futuro tenhamos uma religião ecumênica, verdadeiramente universal, que abrace tudo o que possa ajudar o ser humano a trilhar o caminho apontado por Jesus, que é do verdadeiro amor ao próximo. E atenção, ouvinte, você pode se comunicar com o programa agora pelo telefone fixo 3471-0700 ou pelos celulares da Vivo 997-512397 ou da TIM, que é o 981-792405, e concorrer ao livro Herdeiros do Novo Mundo, pelo médium André Luiz Ruiz. E lembre-se, pelo telefone da Vivo, 997-512397, você pode falar conosco pelo WhatsApp a qualquer momento. Participe! A participação agora é do habitual ouvinte cristiano da cidade de Veracruz. O cristiano quer saber a causa do transexualismo e do intersexualismo, segundo a doutrina espírita. Transexualidade é a condição do indivíduo que, embora biologicamente seja de um sexo masculino ou feminino, na sua intimidade ele se sente ou se percebe como se fosse do sexo oposto. Assim, chamamos de transexual o homem que se sente mulher ou a mulher que se sente homem. É como se o espírito que anima aquela pessoa estivesse encarnado no sexo trocado. Nesses casos, a incompatibilidade acontece apenas em nível psicológico. Intersexualidade são os casos em que o indivíduo nasce com os órgãos sexuais dos dois sexos ao mesmo tempo, de tal forma que, a priori, não dá para saber se se trata de homem ou de mulher. Nesses casos, a questão não é apenas psicológica, mas também física. Para se definir o sexo desse indivíduo, é preciso esperar, de preferência até a puberdade, quando ele vai demonstrar sua verdadeira identidade sexual, como homem ou como mulher, caso em que, então, se deve fazer a cirurgia corretiva. Do ponto de vista espírita cristiano, situações como essas podem ser explicadas não só pelas causas biológicas, que são as causas mais próximas, mas, sobretudo, por causas espirituais, que se reportam a vidas anteriores. Isso se deve ao passado reencarnatório do espírito, cuja condição sexual ainda não se definiu, ou então pelo fato de ter passado por experiências que lhe causaram esse tipo de distonia. O espírito, na sua essência, não tem sexo como entendemos no ser humano. Segundo o Dr. Jorge Andréa, o sexo, no sentido amplo, espiritual, tem um significado muito mais amplo do que atribuímos neste mundo.
Para nós aqui, o sexo é o principal instrumento para a reprodução humana, mas é também uma força atrativa que une homem e mulher por laços de afeto e que lhes proporciona grande prazer quando se relacionam fisicamente. Mas, do ponto de vista espiritual, o que Jorge Andréa chama de sexo de profundidade, ele está na base de todas as manifestações afetivas, criativas, intelectuais que impulsionam a vida. Jorge Andréa, no seu livro As Forças Sexuais da Alma, explica que o espírito tem as duas polaridades, a masculina e a feminina, cada qual dotada de características próprias, de tal modo que, na sua escalada evolutiva, desde o primitivo ao espírito puro, no princípio, essas polaridades se colocam distantes, mas com o tempo se aproximam e se completam. Podemos dizer que o sexo, quer de periferia, o sexo físico, quer de profundidade, no seu sentido mais amplo, manifesta-se de algum modo em todos os lances da vida humana e das mais variadas formas, positiva ou negativamente. Há espíritos que reencarnam com missões especiais na religião, na política, nas artes, nas ciências e em outros campos da atividade humana, e que se utilizam apenas de suas forças sexuais de profundidade, sem a vivência da prática sexual. Enquanto isso, outros que vivem muito mais os valores materiais e imediatos da vida, na ânsia de experimentar toda sorte de prazer, entregam-se a viciações de toda espécie, criando sérios problemas para si mesmos, dificuldades de relacionamento, distorções de valores e percepções da vida, bloqueios emocionais, sentimentos de mágoa e culpa, decepções, desilusões e condicionamentos doentios, experiências mal-sucedidas, e acabam por influir no seu caminho e podem dificultar inclusive sua vida social. Portanto, Cristiano, cada caso tem a sua própria história, de modo que tanto o transexual quanto o intersexual não se encontram numa determinada condição por mero acaso. No Espiritismo, entendemos que se trata de um processo de adaptação a novas situações, através das respostas da natureza às suas atitudes, condutas e propósitos ao longo de sua caminhada evolutiva. Depende de cada um saber qual o melhor rumo a tomar, mas seria muito importante que tivessem conhecimentos espíritas para se situarem melhor diante de si mesmos e das leis da vida. Atenção, ouvinte, você ainda pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição, Herdeiros do Novo Mundo, pelo médium André Luiz Ruiz. Os nossos telefones à sua disposição são os seguintes: telefone fixo 3471-0700, celulares da Vivo 997-51-2397, celular da TIM 981-79-2405 e o WhatsApp, que você também pode utilizar, 997-51-2397. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis,
a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio Federação Espírita Brasileira. Estudando a doutrina espírita, as diferentes classes de espíritos. Este tópico se tornou importante para Kardec na elaboração do Livro dos Espíritos, porque ele queria passar para o leitor a ideia de que os espíritos, tanto os encarnados como os desencarnados, não são iguais, nem em inteligência nem em moralidade. Basta que contemplemos o panorama do mundo em que vivemos e vamos perceber que as pessoas ao nosso redor se acham em diferentes degraus de esclarecimento e compreensão. E mais do que isso, que ninguém é igual a ninguém. O que mais caracteriza a natureza é a existência e a convivência entre os diferentes. Essa diferenciação se deve ao processo evolutivo ao longo do tempo. É a evolução que cria as diferenças. O mesmo podemos dizer dos espíritos desencarnados. Muita gente ainda acredita que um espírito, só porque está desencarnado, tem poderes especiais em relação a nós. Mas não é assim que acontece na natureza. A desencarnação, e tampouco a encarnação, não dão poderes especiais a ninguém. Cada um continua sendo o que é, e só o aproveitamento do tempo é que lhe proporcionará oportunidade de crescer e se desenvolver em busca da perfeição. E nesse sentido, podemos dizer que até mesmo a perfeição é individual. Ou seja, cada espírito na escalada evolutiva alcançará a sua própria perfeição, de modo que a perfeição de um não será igual à perfeição do outro. Neste capítulo do Livro dos Espíritos, a fim de que possamos entender que na imensidão do universo existem espíritos dos mais diferentes graus evolutivos, Kardec ensaia uma classificação, mas que nada tem de absoluta. Como dissemos, é apenas para que entendamos que existem espíritos desde a fase primitiva até os mais puros e elevados. O número é ilimitado, dizem os instrutores. Allan Kardec divide assim os espíritos em 3 grandes ordens, e cada ordem contendo várias classes. Os mais adiantados são os espíritos puros, os que estão mais próximos de Deus, e neste caso podemos citar Jesus. São espíritos que não dependem em nada da vida material que levamos, mas certamente, para chegarem onde chegaram, eles precisaram passar pelo estágio que estamos passando. Logo abaixo vem a segunda ordem, os bons espíritos, que já alcançaram um nível tão elevado de espiritualidade que só sabem fazer o bem. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. São os espíritos benevolentes, sábios e superiores. Mais abaixo estão os de primeira ordem, onde estão classificados os impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros e os perturbadores. Nós, habitantes de um mundo de provas e expiações, estamos entre os espíritos de primeira ordem. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita todo domingo a partir das 11h30 pela Unirádio, e que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora ou do Centro Espírita Caminho de Damasco. E aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando comentários, sugestões, críticas, perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí nosso endereço eletrônico, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Vou repetir, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Você também pode telefonar ou trazer pessoalmente seu recado. E chegou o Momento Meimei, hoje com a participação do Luiz Eduardo. Bom dia, Luiz Eduardo. Bom dia, Juliana. Bom dia, Cláudio. Muito bom dia, ouvinte de Momento Espírita. Importante estudo foi realizado na Faculdade de Medicina da Universidade de Washington, sob a coordenação da psiquiatra infantil, doutora Joan Luby. Ela descobriu que uma importante área do cérebro cresce 2 vezes mais rápido em crianças cujas mães demonstraram afeto
e apoio emocional. Isso em comparação com as crianças que não receberam esse tratamento. Imagens do cérebro mostraram que esse tipo de criação era mais benéfica para crianças com menos de 6 anos, e que mesmo que uma mãe se torne mais afetuosa quando a filha ou o filho é um pouco mais velho, não é possível compensar os anos em que esse amor foi negligenciado. Segundo Joan, o estudo sugere que isso ocorre a um período crucial em que o cérebro responde mais ativamente ao apoio materno, provavelmente por conta da maior plasticidade do cérebro quando as crianças são mais novas, ou seja, esse amor materno é ainda mais importante nos primeiros anos de vida. Esse estudo vem ratificar aquilo que todos já sabemos. O amor é o alimento primordial da vida, porque ele é o principal alimento do espírito. E quando o espírito está bem, o corpo responde positivamente. Imagine então que a carência daqueles que crescem num ambiente pobre, não só materialmente pobre, mas espiritualmente pobre, tende a experimentar sérios prejuízos em seu desenvolvimento. Logo, atender à necessidade do corpo é indispensável para a sobrevivência, mas atender às necessidades espirituais de uma criança que precisa de afeto é necessário para a criação de um homem sadio e de um homem de bem. Prezado ouvinte, o Lar Meimei é um departamento do Centro Espírita Caminho de Damasco de Assistência e Apoio à Família. Está localizado na Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, número 1285, em frente à Praça Tancredo Neves. Atende as pessoas que vão tomar sopa segundas e quintas-feiras, inclusive a moradores de rua, e famílias que buscam a cesta de alimentos uma vez por mês. Há também atendimento médico, palestras mensais por profissionais de diversas áreas, grupos de reflexão, atendimentos de necessidades eventuais como enxoval para bebês e outros. O prédio do Lar Meimei encontra-se em reforma para melhor atender às suas finalidades. Ali funciona um grupo de AA, Alcoólicos Anônimos, e atividades ligadas ao movimento espírita, como o curso de Espiritismo e evangelização infantil para crianças de famílias espíritas. Mesmo assim, o atendimento prestado às famílias necessitadas não tem conotação religiosa. Dirige-se a toda pessoa de qualquer religião. O Meimei não mantém convênios com órgãos públicos, dependendo apenas e tão somente de doações, contribuições diversas, bazar da Pechincha às sextas-feiras à tarde e venda de produtos de artesanato, doces e salgados. O Meimei está aberto a qualquer tipo de doação, inclusive produtos usados, seja para doação ou para venda no bazar da Pechincha. Contate o Lar Meimei nos dias úteis pelo telefone 3471-0604 e fale com Enio ou Dolores. Desde já, o Lar Meimei agradece as colaborações. Um bom domingo e uma ótima semana para todos. As atividades regulares do Caminho de Damasco. De domingo a sábado, todos os dias, menos na quinta-feira, temos sessões de aplicação de passes às 18 horas para os adultos e meia hora antes para as crianças. As crianças e os casos urgentes são atendidos a partir das 17h30. O Caminho de Damasco também oferece ao público em geral o serviço de atendimento fraterno. Trata-se de atendimento pessoal às pessoas que precisam conversar sobre seus problemas ou apresentar suas dúvidas. Esse atendimento funciona durante toda a semana a partir do horário do passe. Amanhã, segunda-feira, às 20 horas, palestra no Caminho de Damasco, na Rua Gabriela, sobre o tema do Livro dos Espíritos, O Universo, Como Tudo Começou, com José Benevides Cavalcante, e em seguida, a aplicação de passes. Na terça-feira, no Caminho de Damasco, estudo das obras Missionários da Luz e Estude e Viva,
ambas psicografadas por Chico Xavier. Na quarta-feira, ainda no Caminho de Damasco, o grupo de estudos de Espiritismo, a partir do Livro dos Espíritos de Allan Kardec e do Nosso Lar de André Luiz. Ambas as reuniões abertas ao público têm início às 19h30. As atividades de evangelização infanto-juvenil do Lar Meimei acontecem todo sábado, a partir das 14 horas, no Lar Meimei. As evangelizadoras Cristiane, Mariana e Vanderly trabalham com as crianças de 4 a 6 anos. A Sílvia e a Vândria com as crianças de 7 a 12 anos. O Vitor e a Regina com a pré-mocidade, com os adolescentes até 14 anos. As reuniões da Mocidade Espírita acontecem todo sábado, às 16 horas, na Casa Espírita Allan Kardec, na Rua Barão do Rio Branco, número 597. E para quem quer conhecer o Espiritismo, temos o Lar Meimei, também aos sábados, e neste mesmo horário, 14 horas, o estudo sistematizado de doutrina espírita para os adultos, que é ministrado pelo Tiago Gravatin. Os interessados podem comparecer e entrar em contato com o Tiago. Todo o curso é inteiramente gratuito. Clube do Livro. O Clube do Livro Espírita de Garça informa que neste mês de maio foi entregue aos associados o livro A Busca do Melhor, de Hamed, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. Para o mês de junho, o clube está reservando uma leitura especial para você. E se você tem interesse nessa obra ou pretende se associar ao clube, fale com o Daniel pelo celular 981-277775. Palestra no CFEAC. Como toda segunda-feira, o CFEAC de Vila Araceli está programando para amanhã às 20 horas mais uma palestra pública sobre o tema O Homem de Bem, com o expositor Hélio Rubens. Após a palestra, haverá aplicação de passes. E atenção ouvinte, ouça todos os sábados pela Unirádio, logo após a primeira edição de Polícia é Notícia, o programa Flash 5 Minutos com Você, às 8h10 da manhã, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. Rápidas abordagens sobre temas espíritas. E aos domingos, às 14 horas, por esta mesma emissora, História de uma Mensagem, analisando interessantes e elucidativas cartas psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Biblioteca do Centro aguarda sua visita. A Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco, que fica na Rua Gabriela 178, continua à sua disposição para atendê-lo gratuitamente. Lá você tem acesso a uma grande quantidade de livros espíritas e espiritualistas, inclusive os romances, CDs, DVDs com palestras e filmes, e você pode levá-los emprestados para ver tranquilamente em sua casa. Será muito bem atendido pelo casal Sônia e Augusto, que estão lá diariamente a partir das 17h30 até as 20 horas. E como todo domingo, a Sônia nos traz uma mensagem da semana. Bom dia, amigos. Na última sexta-feira, tivemos a oportunidade de assistir no Centro Espírita Caminho de Damasco o filme A Cabana, cuja mensagem nos faz refletir sobre os acontecimentos que ocorrem em nossa vida, nossas reações e a fé em Deus. Independente de religião, muito sensível e proveitoso. Aí me pego escolhendo um livro para indicar a vocês. E quem me chamou a atenção foi A Vida Escreve, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito de Hilário Silva, edição FEB. Um livro constituído de retalhos do cotidiano. Temos, assim, a sua mensagem simples e fraterna, convidando-nos a pensar. A vida escreve. Sim, a vida escreve em toda parte aquilo que pensamos. O caderno em branco chama-se tempo, e nós somos autores de todos os capítulos que se desenrolam por fatos vivos no livro da eternidade. Aqui a tragédia assombra, ali o drama chora, além a comédia ri, adiante o poema enleva. Anota, desse modo, aquilo que desejas, de vez que a vida expressa tudo quanto queremos. Contadora divina,
somos atos, subtrai influências, multiplica valores, divide compromissos e dá-nos a equação de tudo quanto é hoje, a fim de que saibamos o que seja destino para nós amanhã. Hilário Silva. Espero vocês para que juntos possamos escrever uma vida mais leve, feliz, repleta de amor e com fé em Deus. Até domingo próximo. E passamos agora ao sorteio de um exemplar do romance Herdeiros do Novo Mundo, pelo médium André Luiz Ruiz, que anunciamos no início desta edição. O livro sai para a ouvinte residente na rua Sucupira, número 124, Jardim Paineiras, Maria de Lourdes Domingues Meireles. Parabéns, Maria de Lourdes Domingues Meireles. Venha buscar o seu livro aqui na portaria da Unirádio até a próxima sexta-feira, no horário comercial. Obrigado, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continuem acompanhando o Momento Espírita todos os domingos, participando deste momento de paz e reflexão. Agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos que nos acompanharam nesta edição. E para encerrar, uma mensagem na voz de Chico Xavier. Somente hoje a luz do presente. Dia como este dia em toda a vida terás este somente. Recorda isso e atende a todo o bem que desejes fazer. Prestação de serviço em socorro de alguém. Atenção no dever. Felicidade, paz, esperança e carinho que aspires a plantar em lances do caminho, alegria, favor, dádiva que pretendas ofertar, relações que precisas recompor, gentilezas no lar, trabalho, o mais singelo e aquele que mais custe, revisão, reajuste, corrigenda, perdão, provas de estima e consideração, apoio espiritual em simples frases, nas tarefas que abraces e abençoes, que nada disso atrases, nem deixes que fazer para depois, porque o tempo não volta, contando sempre aquilo que se fez, e dia igual a hoje só terás uma vez.